Salve, salve pessoal, tudo tranquilo? Bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre regra de três simples e no final resolver uma questãozinha que é no Enem de 2024, tá joia? É um assunto bem interessante. Hoje a gente vai ver regra de três simples e amanhã regra de três composta. É um assunto que certamente no concurso público é muito raro de você não empregar isso daí em algum momento, tá joia? Então é interessante que você entenda o conceito, consiga resolver as questões, porque é um assunto realmente bem interessante. Agora, regra de três simples e no próximo vídeo, regra de três composta, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bem, qual é a definição de regra de três simples? Definição tanto de simples como composta, tá ok, pessoal? A definição é igual, ou seja, a regra de três, simples ou composta, é um modelo matemático que nos permite calcular um valor, uma grandeza, a partir de outros valores já conhecidos. Então, esse é o conceito de regra de três, seja simples ou composta. E no caso da regra de três simples, ela é dita simples quando tem somente duas grandezas envolvidas na questão. Então, se o problema só tem duas grandezas, eu falo que é uma regra de três simples. Bem, e essas grandezas que estão envolvidas na questão, no problema, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. O que são grandezas, pessoal, diretamente proporcionais? Bem, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção. Quando uma grandeza diminui, a outra grandeza também diminui. Então, isso que são grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. E grandezas inversamente proporcionais? É o contrário. Como assim, Luciano? Quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Ou, se uma grandeza diminui, a outra grandeza aumenta na mesma proporção. Tá ok? Então, esse é o conceito de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Continua em dúvida? Olha então esse exemplo aqui, pessoal. Ele fala o seguinte: um automóvel demora 3 horas para percorrer 240 quilômetros. Mantendo-se as mesmas condições, quanto tempo o mesmo automóvel levará para percorrer 360 km? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho duas grandezas envolvidas. Quais são as grandezas? O tempo, que está em hora, e a distância, que está em quilômetro. Então, se eu tenho duas grandezas envolvidas, é uma regra de três simples. Então, olha o que fala a questão. Ele gasta 3 horas para percorrer 240 quilômetros. Então, mantendo as mesmas condições, eu quero saber quanto tempo, está aqui o meu X, minha incógnita, quanto tempo o mesmo automóvel levará para percorrer 360 km. O próximo passo é saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu vou pegar onde está a minha incógnita, que no caso é o tempo, e vou comparar a outra grandeza em relação ao tempo. Como assim? Olha a pergunta que eu faço, pessoal. Se eu aumento a distância, eu vou demorar mais tempo. Maior a distância, maior o tempo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Ficou a ideia? Vou lá e coloco um desenho para não me esquecer. Agora, então, eu vou montar minha regra de três. Como? Eu fixo onde está a minha incógnita, no caso é o tempo, e coloco lá minha razão. 3 está para x. Assim como, vamos lá, se a distância é diretamente proporcional, eu mantenho a ordem, ou seja, assim como 240 está para 360. Beleza? Vou agora multiplicar em x, não é isso? Ou então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Enfim, você conhece como multiplicar em x. Vai ficar 240 vezes x é igual a 360 vezes 3. 240 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Pessoal, antes de fazer a conta, cada um faz do seu jeito, eu gosto de simplificar o máximo que eu posso. Bem, vou simplificar o zero em cima com o zero de baixo. Vai sobrar o quê? 36 vezes 3 sobre 24. E agora eu vou simplificar o 3 com 24, porque 3 por 3 dá 1, 24 por 3 dá 8. Vai ficar 36 sobre 8. E 36 sobre 8 vai dar 4,5, que é a mesma coisa que 4 horas e 30 minutos. Beleza? Então, esse é o tempo que ele vai demorar para percorrer 360 km. Aumentou a distância, aumentou o tempo. Foi tranquilo? Show! Vejamos agora o segundo exemplo. 9 pedreiros constroem um muro em 12 dias. Em quantos dias 6 pedreiros, com as mesmas condições e capacidade de trabalho, fariam o mesmo muro? Então vamos lá, eu tenho duas grandezas, pedreiros e dias. E ele fala o seguinte:
9 pedreiros demoram 12 dias para fazer esse muro. Eu quero saber em quantos dias 6 pedreiros farão o mesmo muro nas mesmas condições. Eu tenho que saber agora se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Você não concorda que se eu tiver menos pedreiros, eu não vou demorar mais dias? Menos pedreiros, mais dias. Ou o contrário, se eu tivesse mais pedreiros, eu ia precisar de menos dias. Então veja que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Uma diminui, a outra aumenta. Tranquilo? Então eu vou lá e coloco um izinho para não me esquecer. Agora eu vou montar minha regrinha de 3. Eu fixo onde está a minha incógnita, vai ficar 12 está para x, assim como é inversamente proporcional, agora que vem o macete, eu inverto a ordem. No diretamente proporcional, a gente manteve a ordem. No inversamente proporcional, eu vou inverter. Ao invés de 9 sobre 6, eu vou colocar 6 sobre 9. Entendeu a jogada? Vou agora multiplicar em x. Vai ficar 6 vezes x é igual a 9 vezes 12. O 6 multiplicando vai para o outro lado dividindo. Vou simplificar o 12 com 6. Vai dar 9 vezes 2. 9 vezes 2 vai me dar 18 dias. Tranquilo, galera? Entendeu que vem a ser diretamente e inversamente proporcional? Entendeu o macete? Quando for inversamente proporcional, eu tenho que inverter a ordem que aparece para mim. Tá bom? Feito isso, você não vai errar nunca mais. Tá joia? Vamos praticar um pouquinho? Tenta fazer essa questão, dá um pause, tenta resolver. Acabou de resolver, dá um play para ver a resposta. Vamos lá? Beleza, galera. Olha o que fala a questão. Um veículo com uma velocidade constante de 60 quilômetros por hora percorre certa distância em 8 horas. Se sua velocidade constante fosse de 80 quilômetros por hora, qual seria o tempo gasto para percorrer a mesma distância? É uma regra de 3 simples, porque eu só tenho duas grandezas. Quais são as grandezas? Velocidade, que está em quilômetros por hora, e tempo, que está em hora. Então vamos lá. Olha o que ele fala. 60 km por hora, eu demoro 8 horas para fazer certo percurso. Se eu aumentar a velocidade para 80, em quanto tempo eu faço esse percurso? Beleza? Vamos ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Se eu aumentar a velocidade, eu faço em menos tempo. Aumenta um, diminui o outro. Então são grandezas inversamente proporcionais. Você vai lá e coloca o i para você não esquecer. Vou montar minha linha de 3. Eu fixo onde está a minha incógnita, que é o tempo, vai ficar 8 está para x, assim como, se é inversamente proporcional, eu inverto a ordem. Vai ficar 80 por 60. Multiplico em x. Vai ficar 80x é igual a 8 vezes 60. O 80 multiplicando vai para o outro lado dividindo. Agora eu vou simplificar, eu vou fazer simplificações antes de fazer a conta, que eu acho mais prático. Bem, vou cortar um zero com outro zero. Sobrou 8 em cima, sobrou 8 embaixo. Então eu posso simplificar também. Sobrou simplesmente agora o 6, ou seja, x é igual a 6 horas. Ou seja, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Bem tranquila a questão e você não pode errar. Mais umazinha, vamos lá. Dá um pause, tenta resolver. Acabou de resolver, dá um play para ver a resposta. Resolvendo a questão então, pessoal. Uma torneira aberta por 5 minutos deixa vazar 20 litros de água. Qual será a vazão de água se a torneira ficar aberta por 1 hora e meia? Então vamos lá. Eu tenho duas grandezas. O tempo, que eu vou considerar em minutos, tá joia? Porque tá lá 5 minutos, depois ele quer 1 hora e meia. Então não dá para trabalhar 1 hora em minutos, 1 hora e depois em 1 hora e meia. Então tem que estar tudo na mesma unidade. Então eu vou jogar tudo para minutos. Entendeu a jogada? Show de bola. Então eu tenho o tempo em minutos e a vazão. Ele fala o seguinte: em 5 minutos aberta, ela dá uma vazão de 20 litros. Se ela ficar 1 hora e meia, 1 hora são 60 minutos. Mais meia hora são mais 30, ou seja, 60 mais 30, 90 minutos. Então, em 90 minutos, qual será a vazão? É o meu X. Vamos ver agora se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Você não concorda que quanto mais tempo ficar aberta a torneira, mais água vai sair? Mais tempo, mais água. Grandezas diretamente proporcionais. Vou montar a regra de 3. Eu fixo onde está a minha incógnita,
vai ficar 20 está para x, assim como é a grandeza diretamente proporcional, eu mantenho a ordem, assim como 5 está para 90. Multiplico em x, vai ficar 5x é igual a 20 vezes 90. O 5 multiplicando vai para o outro lado, dividindo. Agora eu vou fazer a simplificação. Vou simplificar o 20 com 5. 20 por 5 dá 4. 9 vezes 4 dá 36. Com um zero, 360. Ou seja, a vazão será de 360 litros. Tranquilo, pessoal? Bem facinho, né? Bem, então regra de três simples, tranquilaço. Já que está tranquilo, vou deixar aqui agora um desafio para você. É a questão que caiu no Enem em 2024. Então, vou dar um tempinho para você ler a questão, para você tentar resolver. Tenta com carinho, tenta com cuidado. Terminou, dá o play para ver a solução. Tentou fazer, não conseguiu fazer também, não fique estressado, não fique tenso, não fique nervoso, tá joia? Dê o play, você vai entender, depois você tenta refazer a questão que você vai acertar, tá joia? Mas o importante é que você tente fazer o nosso desafio. Vamos lá, pessoal. Dá um pause e tenta resolver o nosso desafio. Questão do Enem 2024. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a questão. Tomara que você tenha acertado. Vou limpar aqui a tela para ganhar mais espaço, tá bom? Então a questão fala o seguinte, ó. Em uma loja de defensivos agrícolas, os preços de alguns produtos foram divulgados em um cartaz. Sabe-se que 1 litro de defensivo do tipo A é suficiente para aplicação em meio hectare, enquanto que 1 litro de defensivo tipo B é o suficiente para aplicação em 0,4 hectare. Um agricultor precisa comprar, nessa loja, uma quantidade de litros de defensivo suficiente para aplicar em uma área de 20 hectares, além de levar uma máscara para aplicação. O valor mínimo, em real, a ser gasto pelo agricultor é. Então, os valores. Então, pessoal, eu tenho uma promoção, tá joia? Que se eu comprar pelo menos 35 litros do tipo A, tô vendo aqui o cartaz, tá? Em amarelinho. Se eu comprar pelo menos 35 litros do defensivo do tipo A, eu ganho a máscara. O defensivo tipo A custa R$ 4,20 o litro, o tipo B custa R$ 3,00 o litro. E a máscara para aplicação custa R$ 2,50. Então vamos resolver a questão, muita calma, você vê que não tem mistério e caiu no Enem em 2024. Vamos lá. Primeiro, defensivo tipo A. Ele falou o seguinte, que 1 litro cobre meio hectare, dá para aplicar em 0,5 hectare. Eu quero aplicar, pessoal, em 20 hectares. Olha lá em vermelho, ó. 1 litro, 0,5 hectare. Eu quero aplicar em 20 hectares. Quantos litros? É o meu X. Vamos lá. Aumentou o hectare, aumentou a quantidade de litros. São grandezas diretamente proporcionais. A gente já sabe fazer. Eu fixo onde está a minha incógnita e mantenho a ordem. Vai ficar 0,5 sobre 20. Então, 1 está para x, assim como 0,5 está para 20. Multiplicando cruzado, vai ficar 0,5 vezes x é igual a 20 vezes 1, que dá 20. Eu tenho que x é igual a 20 sobre 0,5, e a gente já viu em vídeos aqui em nosso grupo que dividir por meio, você esquece o denominador e multiplica o numerador por 2. Então vai dar 40 litros. Não lembra disso? Faça a conta, tá bom? Mas tem que achar 40 litros. Agora eu vou calcular quanto que eu gastaria para comprar o defensivo tipo A, já que custa R$ 4,20 o litro, eu vou comprar 40 litros, vezes 4,20, eu vou ter um gasto de R$ 168 reais. E não preciso pagar pela máscara. Por quê? Na promoção, se eu comprasse 35 litros, pelo menos, eu já ganhava a máscara. Eu vou comprar 40, então a máscara vem de brinde. Então, no defensivo tipo A, eu vou gastar R$ 168 reais. Beleza. Vou partir agora para o tipo B. Bem, no tipo B, 1 litro cobre 0,4 hectare. Eu quero aplicar em 20 hectares, X litros. Mais uma vez, quanto mais hectare, mais litros. É diretamente proporcional. Eu fixo onde está a minha variável e mantenho a ordem do outro termo. Vai ficar 1 está para x, assim como 0,4 está para 20. Multiplico o cruzado, vai ficar 0,4x é igual a 20. 0,4 multiplicando vai dividindo. X é 20 sobre 0,4. Quando eu fizer essa continha, eu vou achar que o x vai dar 50 litros. Cada litro do tipo B custa
R$ 3. Então, eu vou ter um gasto de 50 litros vezes R$ 3, que vai me dar R$ 150. Só que eu tenho que comprar máscara, porque no tipo B não tem promoção para máscara. E a máscara custa 12,50. Então, eu vou somar o valor da máscara. Então, o gasto que eu vou ter comprando o defensivo tipo B vai ser de R$ 162,50. Observe que o valor que eu vou gastar com o tipo B, mesmo comprando a máscara, é inferior ao que eu vou gastar comprando o tipo A. Então, a resposta correta é a letra C, R$ 162,50. Tranquilo? Bem, espero que você tenha acertado. A questão não é difícil, é questão de leitura e interpretação e caiu no Enem em 2024. Então, veja que o nosso Enem não tem nenhum bicho de sete cabeças. Tá joia? No mais, eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Forte abraço e até lá, pessoal.